Boa noite, pessoal. Todos bem? Então tá bom. Temos essa missão hoje fácil, né? Sair daqui entendendo Deus. Já pedi a pizza, claro, né? Porque não vai ser tão rápido assim quando a gente imagina. E a gente faz uma pausa 10 horas, faz outra 1 da manhã. Lá pelas 3 horas a gente já deve ter alguma coisa para levar para casa de informação sobre o tema de hoje, tá bom? Eu sou Plínio, né? Como vocês, passei por esse ciclo 1 aí já um tempinho atrás. Estou aqui nessa jornada da ULI, estudando, curtindo, né? Desenvolvendo aí as ideias. Muito feliz de estar aqui, gosto muito de dar aula aqui. Trabalhei aqui no básico também há alguns anos. E esse tema é um tema bastante especial para mim também, é um tema que eu tenho me dedicado, discutido e tal, que é justamente a gente repensar um pouquinho a nossa relação com Deus, o que é Deus, quem é Deus, que coisa é essa, né? Então, várias questões aí. O pessoal costuma falar que eu quebro muito paradigma nesse tema, então preparem-se para a viagem emocionante da aula de hoje, que vai ser assim normalmente, tá? Um combinado, não dúvida, tal, levanta a mão, né, essa interação é importante. Se a pergunta couber com o tema, eu já encaixo ela na minha fala. Se não couber, eu vou contar para vocês em que ciclo vocês vão saber isso que vocês perguntaram, né? É um tema, uma forma que eu consegui alinhar assim para a gente não sair muito, porque nessas aulas a gente tem milhões de dúvidas e se a gente começar a ir por esses caminhos, a gente acaba fugindo do tema e não consegue cumprir a proposta do dia, tá bom? Mas, no mínimo, eu vou contar para vocês em que semestre aí vocês vão encontrar a resposta. Não vou deixar ninguém sem resposta, talvez um pouco curiosos, mas isso faz parte também para instigar, né? Lembrando, normalmente, façam de conta que eu estou com um livro aqui, Conhecendo o Espiritismo, né? Só para vocês imaginarem. O nosso ciclo básico tem uma coisa muito legal, que é o livro tema do ciclo, né? E cada capítulo é uma das aulas. Então, é muito legal vocês conseguirem fazer isso, esse mesmo. Levanta aí, coleguinha, para a gente, né? Quem ainda não tem e tal, seria muito legal, porque é como se você fizesse uma leitura da pré-aula, tá? Então, pega lá, hoje a gente está no capítulo 2, Deus. E Adenauer tem uma mágica nesse livro, que a gente ainda não descobriu, a gente tenta, que ele consegue fazer o que a gente tem dificuldade de fazer em 2 horas, em 2 páginas, né? Então, um poder de síntese fantástico, que ele consegue em 2 páginas fazer exatamente o que a gente tenta fazer em 2 horas e sempre falta alguma coisinha, tá bom? Então, boa noite, sejam bem-vindos e vamos lá para a nossa jornada sobre Deus. Eu gosto de trazer uma frase, e a gente está sem luzinha, hoje vocês vão imaginar a luzinha ali quando eu apontar, tá? Que é a concepção espírita de Deus e o significado da fé à luz do Espiritismo. Então, a proposta é que a gente, de alguma maneira, revise isso hoje, tá? O que é a concepção espírita de Deus, né? Afinal, a gente está estudando aqui a base do Espiritismo, ou seja, a ideia é que a gente estude a partir dos preceitos do Espiritismo e o significado da fé, né? O que é a fé? Fé em quê? Fé em quem? Que fé é essa? Tá? Não coincidentemente, mas provavelmente com muita sincronicidade, a gente lá no ciclo 10, essa semana e as 5 primeiras aulas do ciclo 10, falam justamente sobre essa nossa relação com Deus. A aula dessa semana no ciclo 10 é a ideia de Deus, né? Então, como é esse Deus que está no meu psiquismo? Então, você vê que a gente vai falar de Deus até o ciclo 10. Né? Então, são 5 anos aí, a gente vai estar voltando nesse tema, porque ele é um tema muito importante para que a gente se reconheça como espírito e espírito autodeterminado, tá bom? Vamos então. O programa de hoje é assim, começamos com Deus como causa necessária, depois vamos para a percepção de Deus ao longo do tempo na humanidade, falaremos de materialismo, espiritualismo e espiritismo, isso deve ser entre a pizza ali da meia-noite, né? O bem e o mal, a prece como mecanismo de ligação a Deus, aqui já deve ser 1h30 por aí, né, que a gente combinou. E a gente fecha quando o sol estiver nascendo, para falar de fé, é importante um solzinho nascendo, a fé e a compreensão de Deus. Topam? Fechados? Prontos? Então tá bom. Bom, a gente começa como Deus, como causa necessária, né? E, efetivamente, a gente vai
para uma resposta inicial, né, que é uma resposta do Espiritismo, que a gente sabe que é a questão 1, né, que pergunta lá, quem é Deus, o que é Deus, né? E a gente trata ele a partir de uma explicação da origem de tudo, né? Então, o que a gente tem como resposta quando a gente pergunta? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não sei se vocês já refletiram sobre essa resposta, né? Objetiva, simples e carregada de explicação, né? Então, Deus é a inteligência suprema. E aí eu coloquei de propósito, depois da vírgula na linha de baixo, causa primeira de todas as coisas. Olha só, quando eu falo em inteligência suprema, eu estou falando do seguinte, que existe uma harmonia e coerência das obras da criação, né? Porque é supremo, a gente olha o que Deus criou e não consegue imaginar outra inteligência criando. A gente fala, nossa, isso é incrível. Aí você pega um passarinho que tem 800 cores nas penas e a gente pega o melhor pintor e ele ainda não consegue fazer de um jeito que pareça como é um passarinho, né? E aí tem 100 mil passarinhos diferentes, de cor diferente. Então, assim, quando a gente atribui, a partir desse exemplo, a gente entende por que a gente chama de inteligência suprema, né? Porque, efetivamente, há uma coerência a partir das obras que a gente atribuiu a ele, tá? E quando a gente fala causa primeira de todas as coisas, a gente percebe que a nossa explicação do Espiritismo para o que seja Deus parte da compreensão de Deus pelas suas obras. Então, se eu pergunto o que é Deus, ele fala causa primeira de todas as coisas, então ele está dizendo, olha, tudo isso foi criado por Deus, mas ele não está dizendo o que é Deus, afinal. Então, a gente utiliza a perspectiva do que Deus criou, que são suas obras, para compreender o que seja Deus. E estamos falando isso do Espiritismo. Então, para nós, no Espiritismo, basicamente, a gente já estaria feliz com essa resposta. Olha só que chique, ó. Deus é a inteligência suprema, ou seja, estamos estabelecendo uma harmonia e uma coerência das obras da criação. Porque é supremo, a gente já entende que é supremo, a gente vivencia, fala, nossa, isso é de Deus, é incrível, né? E causa primeira de todas as coisas, atribuindo, a partir do conceito do que a gente compreende de Deus, a perspectiva das suas obras. Fechado? Mas isso, gente, não pode ser suficiente, né? Até dá para encarar um pouquinho, mas merece um pouquinho mais de crise, né? Vocês não acham? Né? Já dá para dormir tranquilo com essa frase? Né? Tá, beleza? Não, tá bom, já entendi. Deus é a inteligência suprema, já me atende, né? É bom ter um supremo aí que resolve as coisas, né? E ainda, ó, com tudo isso que ele fez, quem sou eu para discutir? Tá bom, tá? O que vocês acham? Vocês entendem que tá bom? Vocês dormem bem com esse conceito de Deus? Já dá para pedir a pizza, encerrar? Quem acha que esse conceito é suficiente, né? Já me tranquiliza. Eu, como espírito encarnado aqui nesse século, olho para essa frase e falo, tá bom, legal, que bom que Deus é isso, fico feliz. Resolve. Minha relação com Deus está superada. Ele é a inteligência suprema e, além de tudo, ainda é a causa primeira de todas as coisas. Vocês já tiveram essa crise de olhar e falar, pô, mas não é suficiente? Vocês têm crise assim de saber quem é Deus, de entender Deus? Fala, caramba, né? Como que Deus resolve para uns, não resolve para outros? Como que faz? Ah, eu sinto Deus, eu sei quem é Deus, eu acho que Deus é assim. Se a gente perguntar aqui, eu tenho certeza que sai um Deus diferente para cada um, né? E a gente vai ver isso porque ao longo dos estudos da URI. Então, eu entendo e acredito que a maioria de vocês entende que essa resposta ainda não é suficiente para a gente chegar naquela, uau, estou tudo bem, agora entendi, estou, né? Tudo certo, agora já sei. Me acalmei como ser humano, me acalmei como espírito e entendi, Deus é isso, né? Então, a gente vai para uma segunda afirmação, que é uma afirmação de Adenauer, que ela é muito importante porque a gente vai para a perspectiva psicológica de Deus, né? Que é a seguinte, ó, Deus também é uma necessidade psicológica. E vocês sabem por que Adenauer afirma que Deus é uma necessidade psicológica? Alguém tem alguma ideia sobre isso? Por que Deus é uma necessidade psicológica?
Pode falar. Quer trazer o microfone? Quem que está com o microfone? Está aqui? Pronto, achei que estava lá atrás. Marinese. Aqui. Boa noite, me chamo Paola. Paola? Paola, isso. Pronto. Você é gaúcho? Eu? Não. Eu Tá. passei por Santa Catarina um tempo, Curitiba, mas está tudo certo. Eu acredito que seja, porque assim, como a gente passa por várias provações em nossa vida, eu acho que a gente associa muito a ele essa questão do conforto, né? Então, assim, nos momentos, acredito que de dificuldade, até nos momentos bons também, a gente associa tudo que acontece na nossa vida à presença de Deus. Então, é como se fosse amenizar algo que talvez estivesse desconfortante na nossa vida. Legal. Ou como forma de agradecimento a algo que a gente tenha recebido na nossa vida. Boa perspectiva. Então, eu acredito que seja uma questão psicológica nesse sentido também. Bacana. Ótima abordagem. Ó, o que a Paola, né? O que a Paola falou é bem interessante. Deus é uma necessidade psicológica porque a gente atribui a Ele tudo aquilo que está em conflito e a gente não tem explicação. Então, toda vez que a gente chega no limite, a gente fala Deus. Né? E eu tinha uma brincadeira que na prova, tudo que você não soubesse, você responde Deus, porque está certo. Né? Não é assim? Dá para tirar 10, professor, que não pode errar. Né? Não, é Deus. A resposta é Deus. Porque, no fundo, tudo é Deus, né? Então, assim, se a gente pensar que a gente atribui a Deus tudo aquilo que nos deixa em crise, em conflito, e a gente não consegue alcançar, é aí que ele está sendo tratado como uma necessidade psicológica. É a segurança da sua existência que nos dá a segurança naquilo que a gente não conhece ou não reconhece. Então, por isso que Adenauer fala que Deus é uma necessidade psicológica. Se atribuiu historicamente a Deus tudo aquilo que não se conhecia. E à medida que foi conhecendo, foi atribuindo outro desconhecido a Deus. Então, todas as nossas crises psicológicas de não entender, de não saber de onde a gente veio, de não saber o que é, de não saber por que está acontecendo, por uma necessidade psicológica, a gente atribui a Deus. Entendido isso? Então, ele estabiliza. Né? Imagine o surto que seria a gente não ter resposta para tudo e não poder pôr Deus lá naquele lugar. Porque, na prática, põe Deus aí que ele está certo. Né? Então, assim, não, eu vou até aqui, daqui para frente é Deus. Né? Ai, que bom, é Deus. Está tudo certo, é Deus, está resolvido. Ah, foi Deus, então está resolvido. Não vamos nem entrar no mérito daquilo que a gente atribui a Deus quando a gente não dá conta. É outra coisa, isso a gente vai falar daqui a pouco, para piorar um pouquinho a crise. Mas, nesse momento, a gente está entendendo que a gente coloca Deus como algo que estabiliza a gente, como espírito, como ser humano, nas nossas crises psicológicas de não saber. Né? De onde eu venho, de Deus, resolve. Mas tem gente que já foi lá até a sopa de coacervados, lá, né? Aquele negócio que surgiu a vida na Terra e tal. Passou daquilo foi Deus, porque é até lá que eu vou até lá só. Antes da sopa de coacervados, vocês vão estudar isso na aula de evolução, em aula 4, preparem. A gente atribui a Deus. Mas quem nem... que sopa de coacervados? Deus, tá bom. Entenderam isso? Tá? Então, a gente usa Deus para aliviar as nossas tensões como espírito do nosso psiquismo naquilo que a gente não conhece ou não reconhece. Fomos bem? O ser humano, por si só, não se autoexplica. Aí a gente coloca Deus. Então, eu não consigo explicar tudo sobre mim. Aí eu coloco Deus. Então, eu vou até onde eu consigo, cada um vai um pouquinho mais, um pouquinho menos, quase não vai loucamente, se joga, né? Tem a turma do se joga, eu sou dessa equipe, se joga, né? Vai até além de onde acha que sabe, né? Então, assim, cada um vai até onde tem conforto para ir, psicologicamente falando. E aí, nesta etapa que eu não consigo me explicar, eu coloco Deus e fica tudo certo. Percebem isso na vida de vocês? Vocês conseguem entender Deus dando esse conforto psicológico? Então, essa necessidade psicológica, ela é estruturante, é histórica. A gente faz isso há muitas encarnações. Né? Só que cada vez mais que a gente, como espírito, se desenvolve, conhece, alcança outros conhecimentos, a gente vai pegando uma parcelinha daquilo que a gente atribuiu a Deus e deixando Deus num lugar mais à frente. Tá? E o nosso objetivo
e é uma proposta nossa de estudo aqui na ULE, é tirar Deus desse lugar e colocar Deus num lugar de senti-lo. Então, tirar Deus do que fez as coisas, do que faz, do que resolve, do que, né? Tirar essas tarefas dele, trazer para mim, ganhando esse espaço até que eu possa sentir Deus. Então, a nossa jornada em relação ao tema de Deus é chegar lá no ciclo 10 e falar, como vai ser sentir Deus? Tá? Então, é só para dar um spoiler aí para vocês do ciclo 10. Está quase, 5 aninhos a gente chega lá. Fomos bem aqui? Belezinha? Então, tá bom. Dentro disso que a gente falou, vale a pena a gente visitar um pouquinho as percepções de Deus ao longo do tempo na humanidade, né? Só para a gente fazer uma reflexão e até para entender isso que eu falei, que aos poucos nós, como espíritos, fomos assumindo uma coisa que a gente atribuía a Deus, porque a gente entendeu que não era Deus, que era a gente, que era a natureza que estava acontecendo. Ah, Plínio, mas a natureza é Deus. Sim, mas aí cai naquilo que eu falei, na prova de química, o resultado de todos aqueles cálculos estequiométricos lá era Deus também, né? Na de matemática, na de geografia, dá para pôr Deus em tudo, né? Só para, não, é Deus, gente, relaxa, é Deus. Né? 2 mais 2, é Deus, foi Deus que inventou isso. Né? Entenderam? É uma brincadeira, mas é importante, porque a gente faz isso na vida em várias coisas. Tá? A evolução do espírito e a compreensão de Deus. À medida em que vamos evoluindo, a nossa compreensão de Deus vai se atualizando. Tá? E aí vamos ver isso numa perspectiva histórica. Deus já foi todos os fenômenos da natureza para todos nós. Né? Em várias civilizações, em várias situações de encarnações anteriores, e ainda hoje em algumas tribos indígenas, algumas religiões de matriz africana, ainda lá antigas, lá na África, ainda tem Deus sendo atribuído a fenômenos da natureza. Né? Então, o raio, o trovão, o terremoto. Né? Eu estive no Peru uma vez e visitei o templo do deus do terremoto. Né? Então, o que era esse templo? Era um templo onde cada família importante lá de Lima, no Peru, entregava sua primeira filha mulher virgem para ser queimada e jogada lá para o deus do terremoto, para que ele protegesse a terra do terremoto. Ou seja, porque se ele não tivesse a primeira filha virgem das famílias importantes de Lima, isso, sei lá quantos mil anos atrás, 2000 anos atrás, ele ficava nervoso e a terra tremia. Então, esse era o Deus do terremoto que precisava da primeira filha virgem ainda ser queimada lá em oferenda ao Deus do terremoto para ele se acalmar. Né? Não sei como que a pessoa se acalma com uma filha virgem queimando, né? Mas era como eles entendiam o Deus do terremoto. Entendido isso, né, a gente descobre, 2000 anos depois, que o que causa terremoto é as falhas geológicas e o movimento das placas lá da Terra tectônicas. E a gente descobre que a gente queimou um monte de filha virgem à toa. Né? Olhando de fora agora, 2000 anos depois, está fácil. Olhando lá da época, eu estava rezando para nascer uma filha mulher para eu poder acalmar o Deus do terremoto, para proteger a civilização. Entenderam isso? Causa espanto, mas pode apostar que ou a gente era a filha queimada, ou era quem queimava, ou era o sacerdote, que ia buscar a filha nas casas. Né? Todo mundo passou por alguma dessas civilizações. Certo? Beleza? Momento piadinha, eu estava lá no tempo, falei, que ridículo tal. Né? E aí, no último dia que eu estava no Peru, deu um tremor de terra. Eu falei, ixi, zombei do Deus do terremoto. Né? Entendeu? Então, assim, você vê como é. E a gente esclarecido, né? Mas eu, na hora, eu pensei no hotel. Eu falei, caramba, será que foi minha zoeira? Claro que não foi, mas o meu psiquismo me levou para esse pensamento, né? Porque eu zombei, eu falei, cara, que ridículo isso. Só que não é ridículo, porque eu estou com um pensamento de espírito agora, né? 2020. Eu tenho que ir lá para o pensamento de espírito para 300 antes de Cristo. E aí falar, pô, faz sentido. Né? Faz sentido, eu tenho que acalmar o Deus, né? Com uma pessoa pura. Essa é a viagem, né? Para a gente de hoje. Mas a gente já viveu essa realidade, tá bom? Pensando sempre, então, no conceito da satisfação ou insatisfação dos deuses. O que era isso?
Deus satisfeito faz o bem, Deus insatisfeito faz o mal. Em todas as civilizações, se a gente lembrar dos nossos estudos lá de história, colheita ruim, praga do Egito, não sei o quê, é Deus insatisfeito. Os deuses, né? Aqueles das épocas. Tempestade, maremoto, tufão, ciclone. Então, fenômenos da natureza ligados à satisfação ou insatisfação dos deuses. Explicações que lhe faltavam. Como que você explica tremer a terra 300 anos antes de Cristo? O Deus nervoso do terremoto. Entenderam? Como que você explica que todo ano chove só em fevereiro e, de repente, em novembro dá uma inundação? O Deus que faz a chuva ficou nervoso e choveu demais porque a gente tratou mal ele. Como que você explica faltar chuva 7 meses? Né? Não fizemos nossa parte, o Deus não está satisfeito e castigou a gente. Entenderam isso? Todos nós temos essa relação com esse tipo de Deus arquivada no nosso psiquismo. Tá? E a gente vai falar disso lá para frente, um pouquinho no 6, um pouquinho no 7, bastante no 10, que é a nossa imago Dei, a nossa imagem de Deus. Né? Nós fomos construindo isso ao longo das experiências de vida reencarnatórias, e a gente gravou uma imagem de Deus para cada civilização, para cada história, para cada época que a gente viveu. Então, nós temos isso. E aí, de repente, a gente tem uma visão de um Deus que pune, que castiga, tal. Isso é resquício dessa imagem de um Deus que punia lá quando a gente não se comportava com a seca, com o terremoto e tudo mais. Fomos bem? Causas naturais. A gente começa a descobrir que não era dos deuses, que eram as causas naturais. Né? Então, de repente, isso aqui era de Deus, agora não é mais. E a gente vai atualizar realmente. Né? E aí vem para uma outra proposta. Lembram que nós temos uma época em que a gente tinha o Deus da pedra, o totem lá, que era o Deus, né? As carrancas, né? O culto a imagens, bem mais próximo já, né? Viemos para uma situação bem mais próxima. O Deus que era, né, a pedra, né, litolatria. O Deus que era relacionado, né, ao totemismo, que criava um totem, e aquele totem era quem protegia a ilha. E aquela ilha era protegida. E aí, quando invadiam, quebrava o totem lá como forma de derrubar a crença daquela ilha. Né? Então, ver como a gente saiu um pouco das questões da natureza e foi por uma questão de atribuir a alguém, né, a divindade que protegia. E aí a gente vem, por fim, para culto a pessoas sagradas, que é muito mais próximo da gente agora. Né? E a gente estabelece pessoas, divindades sagradas, como representantes desse poder, dessa coisa divina, e que nos dá segurança, que nos protege, que estrutura, de alguma forma, a nossa vida estável. Então, conseguimos perceber que, ao longo da humanidade, fazendo rapidamente, né, um overview, a gente passou por várias formas de entender Deus. E algumas que não fazem mais sentido para a gente hoje, e outras que ainda fazem. Né? E cada um entendendo da sua forma. Mas pensem um pouquinho, rapidamente, e agora era a hora que, se a gente tivesse mais umas 4 horas de aula, a gente faria um aprofundamento, né? Mas levem isso para casa hoje. Ó. Pense se aquele Deus que você acredita, a forma sua de entender Deus, de se relacionar com Deus, não tem um pouquinho de cada uma dessas situações. Né? De alguma forma. Né? Olhem um pouquinho para a forma como vocês se relacionam com Deus, entendem Deus, e vejam se não tem um Deus que age conforme a satisfação, conforme a insatisfação. Vejam se não tem um Deus que te protege das coisas que não tem controle. Né? Então, isso é para a gente reconhecer que a gente se relaciona com a nossa ideia de Deus. Por isso que cada um se relaciona de uma forma diferente. E isso é construído em nosso psiquismo ao longo do tempo. A gente foi construindo isso. Todos nós aqui passamos por um Deus pedra, por um Deus de totem, por um culto a imagens, por um culto a pessoas sagradas, por um culto a um Deus do terremoto, do trovão, do raio, da chuva, da seca, do sol, do vento, da natureza. Né? Então, a gente já passou por esse tipo de relação com o divino.
em outras vidas, ou até mais recente, né? Mas é a forma como a gente foi construindo essa imagem de Deus para a gente, tá bom? Então é muito importante essa perspectiva histórica e a gente reconhecer na relação que eu tenho hoje com Deus, que Deus é esse, como Ele é, o que Ele faz por mim, o que eu faço por Ele, quem é Ele, com certeza está construído a partir desses elementos que a gente adquiriu no nosso psiquismo ao longo das experiências com o divino. Fomos bem? Belezinha? Então tá bom. Olha só uma coisa importante, ó. Por muito tempo, o medo e a curiosidade em explicar e desvendar os mistérios nos levam para uma relação com Deus. E aí, depende muito do momento histórico e da localidade. Porque se eu estava lá, 1.500 anos atrás, num lugar que tinha terremoto, qual foi o Deus que eu coloquei para existir para mim, como coletivo? Um Deus do terremoto, que fica nervoso e faz tremer a terra, ou fica calminho e protege a gente de tremer a terra. Consegue entender isso? Se eu moro numa ilha que tem tsunami, vai ser provavelmente o Deus da tempestade, o Deus da água, alguma coisa relacionada àquilo que eu não consigo desvendar, porque é um mistério. Né? Por que de repente começa a ter muito gafanhoto, né? Sei lá, 2.000 anos atrás, gafanhoto come toda a minha plantação, que agora que eu aprendi a plantar e tinha como sobreviver. Eu atribuo isso, é um mistério, eu atribuo isso a algum Deus. Ou alguma ira de algum Deus, algum castigo de algum Deus. Né? E aí a gente vai ter biologia nos últimos 50 anos que explica que devem ter matado quem comia o gafanhoto e de repente tinha muito gafanhoto. Né? A gente já sabe isso, que é a cadeia alimentar lá. Então, de alguma maneira, tudo que é mistério foi desvendado atribuindo-se a alguma divindade que podia estar satisfeita ou insatisfeita. Quanto disso é ainda hoje? Né? Não dei conta. Pô, Deus, por que você fez isso comigo? Né? Deus esqueceu de mim. Quanto tem disso, historicamente, na nossa relação atual com Deus? Tá? Isso é uma reflexão muito importante, gente. E aí, pensar um pouquinho que a evolução psíquica da humanidade leva para uma questão de autocompreensão. Né? E aí eu quero que vocês olhem para esses deuses aqui que eu coloquei de algumas épocas, né? Que é um politeísmo, vários deuses, um deus homem-herói lá na Grécia, né? Que tinha vários mitos aí, né? De deuses heróis. Deus totem aqui do totemismo no cantinho. Deus arquiteto do universo, que construiu tudo, que criou os planetas, que criou o universo. Deus único, a gente sai do politeísmo e fala, não, é um único Deus, as pessoas só mudam o nome. Né? É um Deus único. Deus criador, ó, o Deus do espiritismo aqui, né? Criador de todas as coisas. E Deus Pai, né? Um protetor, Deus Pai do catolicismo, né? Deus Pai, Deus Filho, não tem isso? Então, de alguma maneira, a evolução psíquica da humanidade leva a uma autocompreensão nossa a partir da nossa relação com Deus, da nossa ideia de Deus, de como a gente compreende o Deus. Para alguns, Deus é Pai, para alguns, Deus é o Criador, para alguns deve ter vários deuses, não incomoda, para outros, não, imagina, só tem um Deus, só o meu. Egoísta isso, né? Só o meu. Mas acontece. Né? Acontece, e eu sei que acontece, porque eu já pensei isso, não, Deus certo é o meu. Né? Eu sou o rei do universo, né? Se o Deus certo é o meu, né? Não está algo errado aí, né? Mas é uma reflexão importante. Deus arquiteto, Deus homem herói, ou seja, em cada época, à medida em que o nosso psiquismo avança, e o psiquismo é nosso como espírito, a gente vai com ele, né? A gente desencarna e leva esse psiquismo, né? A gente leva esse elemento psíquico que guarda as coisas que a gente leva de cada encarnação, de aprendizado. A gente vai levando uma concepção diferente de Deus. Certo? Entendido isso? Beleza? Enxergar um pouco do Deus de vocês aí, nesses deuses que estão aí? Tá? Esse reconhecimento é a primeira etapa de uma desconstrução necessária sobre Deus, para que a gente saia de um Deus construído lá fora, para a gente se relacionar com Ele, para um Deus sentido dentro da gente. Né? Esse é o movimento que a gente pretende, que é sair desse Deus externo
e encontrar um Deus interno, sentido, né? E não um Deus explicado a partir do medo, a partir do mistério, a partir daquilo que a gente não explica, que não é para ser suficiente, mas embora possa ser suficiente ainda para muitos. Mas não é para ser suficiente. A nossa provocação é que a gente reconheça que não é suficiente esse Deus externo que resolve as coisas para mim, que me ajuda, que me castiga, né? Embora seja como a gente veio construindo a nossa relação com Deus ao longo das nossas histórias de vida, de várias outras vidas. Ok? Belezinha? Tudo certo? Então tá bom. Vou tomar uma aguinha aqui para garantir que eu tenho a voz até às 9, né? Eu falei tanto essa semana que eu achei que ia chegar sem voz hoje. Fui falando, falei, gente, vai acabar minha voz na sexta-feira. Quase acabou. Mas sobrou um pouquinho para a gente falar de Deus, né? Precisa bastante, então. Aí a gente vem para um tema que essa aula traz e prevê, que é a gente falar da diferença de materialismo, espiritualismo e espiritismo, tá? É importante isso, de uma certa forma, conceitualmente falando, para a gente se situar, né? Então, são 3 conceitos aí importantes que a gente vai só fazer um repasse. Ele parece que saiu do tema da aula, assim. Aí a gente volta, tá? Mas vamos nos situar, então. O que é o materialismo? E a gente está bem, quer ver? Eu vou dar uma dica para vocês que estão assistindo a primeira vez a aula comigo. Ó. Quando chega no metade dos slides, tem aquela coisinha ali, ó, 10 de 21. Ó. Então está tudo certo. Ó. Metade da hora, metade dos slides. A gente não precisa nem acelerar, nem desacelerar. Viu? Uma dica boa. Hein? Então, se vocês quiserem saber se está tudo certo, começa a ver se bateu na metade, 8 horas. Né? 8 e 10, ó, posso estender um pouquinho mais, a gente vai bem. Nem vai precisar pedir a pizza. Você cancela, Mari? Agora o pessoal ficou com vontade, né? Cancelaram? Gente, materialismo. Matéria como início e fim de tudo que existe. Então, para o materialismo, tudo é material, tudo é a matéria. Começa na matéria, termina na matéria. Não tem nada além da matéria, né? A existência das coisas está na premissa de poder ser pego, físico, material. Tá? Negação de qualquer fenômeno de origem subjetiva. Ou seja, para o materialismo não tem nada além da matéria. Não tem o subjetivo, não tem algo por trás da matéria. A matéria é viva ou é morta, cadeira, matéria morta, gente, matéria viva, e não se explica. Nessa hora eu já bugo com essa teoria, né? Porque, peraí, por que a cadeira não fala então, né? Se o negócio não tem, né? Mas aí tudo bem, vamos lá. Aí dentro disso tem uma corrente que chama niilismo. O que o niilismo fala? Que nada existe além dos nossos sentidos físicos. Se eu não olhar com os olhos, ouvir com os ouvidos, sentir com o nariz, tocar com as mãos, não existe. Né? E aí aquele susto que eu tomo desde os 19 anos com a mediunidade, já não explica, né? Já não me atende essa teoria. Né? Aquele arrepio que dá, né? Quando você, eita, passou alguma coisa aqui, né? Como que a gente vai explicar essa pessoa que está com a sua bolsa no colo, por exemplo, né? Aí do seu lado, né? Não dá para explicar, concorda? Não tem como. Então, mas de qualquer forma é uma teoria importante para a gente entender por onde que veio o pensamento humano. Negação da vida após a morte, fica claro, né? Porque só tem matéria morreu, morreu. Encerrou, não tem para onde vai, não tem de onde veio, tá? E por fim, a vida material é a única que existe. Então, nasce do além, né? Eu estou sendo, como fala, interessado na fala, né? Nasce do além, eu já estou criticando o conceito. Mas tudo bem, vamos lá, eu posso criticar, né? Nasce do além e quando morre, sei lá, vai para um além e ninguém nem sabe o que é. Então, esse é o materialismo. Atende a gente, nessa proposta, talvez atendeu lá numa época de negação, né? Mas eu acho que está muito fora do que a gente já entende, né? A gente, como espírito, está buscando se reconhecer como espírito, buscando se reconhecer de onde a gente vem, mesmo que a gente não acredite em reencarnação, não entenda que as vidas são sequenciadas, que a gente segue depois que morre, falta explicar de onde vem, para onde vai, né? Aí a gente foi por uma época onde o judaísmo, né, o cristão, o católico, fez, olha,
veio de Deus, vai ser um julgamento, vai para o céu, vai para o inferno, começa a ter um conceito de vida após a morte e tal, de vida não, de continuidade após a morte, que bate lá com os conceitos antigos de Grécia, né? Não tinha o barqueiro lá que você tinha que levar uma moeda, Caronte, né? Quando morresse, enterrava as pessoas com a moeda, enterrava os faraós com as coisas, né? Enterrava com as pessoas que trabalhavam, que ia precisar deles. Que louco, né? Morre seu chefe, ele enterra junto, porque ele vai precisar de você. Era assim no Egito, né? Então, que droga, né? Você foi enterrado, porque você... Vamos ver, quem trabalha com ele aí mata todo mundo, enterra junto, porque quando ele acordar lá do outro lado, ele tem quem cuide dele, né? Belezinha, imaginou? Morre o chefe, vai todo mundo junto? Chato isso, não gostei. Mas acho que a gente já passou por lá também, né? É bem provável. Aí, gente, o espiritualismo e essa diferença conceitual, às vezes a gente confunde, ele já vem para uma outra proposta, que é existência de algo além da matéria. Espera aí, existe algo além da matéria, né? Porque eu não consigo explicar por que a cadeira não é viva e a pessoa é viva. Então, o espiritualismo já fala, opa, tem algo além da matéria aí, porque senão a cadeira e a pessoa teriam os mesmos comportamentos. E, normalmente, a cadeira lá de casa não fala. A cadeira da casa de vocês fala? Não? Tem sentimento, se irrita e tal? Às vezes, sim, porque derruba, né? Tem um negócio aí de um pé de maracujá que derruba as pessoas que vão cortar, né? Fica magoado e morre, não tem isso? Alguém me contou isso hoje aí, que eu sei. O corpo como instrumento para a alma viver no mundo material. Olha isso, ó. Então, o corpo já começa a ser visto como algo a ser utilizado pela alma, espiritualismo, a alma, para a experiência no mundo material. Já começa a fazer sentido, não começa? Ah, tá, entendi. Então, tem uma alma, sei lá por onde ela está, não sei por conta de quem, de repente, nasce, né? Numa mágica lá, né? E aí, nasce o bebê, começa a experienciar, quando morre, volta essa alma para algum lugar. Então, já temos uma visão da vida antes e depois da alma, e que ela passa por uma experiência no corpo físico, né, na matéria. Pré e pós-existência da alma, acabei de falar, e o aspecto moral começa a vir sendo tratado como relevante para a continuidade da vida após a morte. Aí estamos falando de Roma, de Grécia, das civilizações antigas, que traziam isso muito forte. Dependendo de como foi sua condução na vida material, vai ser só a vida da alma depois da morte. Então, aí já vem umas premissas do nosso entendimento e que foram lapidadas aí no que a gente entende de conceito do espiritismo, que é, peraí, tem vida antes da morte, tem vida antes da matéria, tem vida após a morte, e essa vida vai ser tão boa quanto foi você bem ou bom na vida material, né? Você pega Roma, Grécia, estava relacionada aos feitos dos heróis, de como você lutou, de quanto você fez pela sociedade, né? E assim por diante. Então, já tem um efeito aí que traz conceitos para a gente construir a nossa percepção de espiritismo. E aí, quando a gente fala de espiritismo, a gente tem que ir para um lugar que é o seguinte. A primeira coisa é fé raciocinada em bases lógicas, claras e emocionais. Então, olha só. Não pode mais ser aquela fé de que veio de algum lugar, vai para algum lugar, se foi bem, vai estar bem, se foi mal, vai estar mal, céu e inferno, né? Esse maniqueísmo de duas polaridades, né? O bem e o mal, o certo e o errado, o céu e o inferno. Ela é uma fé raciocinada em bases lógicas, por isso que a gente estuda, né? Por isso que a gente precisa estudar para conhecer. A gente vai estudar o psicológico, o psiquismo, as questões psicológicas para a gente se reconhecer, né? Psiquicamente falando, para começar a entender de forma mais clara de onde a gente vem, para onde a gente vai, né? O que acontece com como a gente age. Sair de um modelo de fé sem discernimento para uma fé com discernimento, né? Uma fé processada, raciocinada, lógica, entendida. Tá? A existência do espírito e suas ocupações após a morte não é uma alma que vai passar pela matéria e vai simplesmente pagar as consequências de como foi a vida na matéria. É diferente, é uma alma, e a gente pode chamar de alma sem problemas,
que durante a vida, né, encarnada, faz diversas coisas, se desenvolve, aprende, desaprende, erra, acerta, e ao morrer do corpo físico, segue como espírito tendo ocupações. Então existe vida, tanto encarnado quanto desencarnado. Essa é a premissa do espiritismo, né? Então a gente não vai desencarnar e ficar uma alma vagando até a próxima encarnação. A gente vai seguir fazendo várias coisas. Não é à toa que tem um monte de aluno desencarnado sempre em todas as aulas, porque eles também estão estudando, eles também estão, né, participando. Não é à toa que tem gente subindo no maracujá e alguém lá de cima do maracujá empurrando, né? Então, para acalmar um pouquinho o juízo das pessoas, né? E as bases filosóficas e do conhecimento da humanidade estão servindo para a gente dentro do Espiritismo. A gente vai chegar no ciclo 4, a gente vai encontrar essa transversalidade do conhecimento sendo estudada. Então, psicologia, filosofia, pedagogia. Então, todas as bases filosóficas têm que ser trazidas para a nossa perspectiva de espiritismo. Senão, ele vai ser uma religião do senta e levanta, do dogma, e que não vai ser suficiente para a gente se entender e se explicar. Mari? Ótimo. A gente combinou, viu, que quando ele percebesse que eu estava com sede, ele ia pedir para falar. Valeu, amiguinho. Obrigado. Boa noite, professor. Me chamo André. É a primeira vez que eu estou vindo aqui. Eu nem pude assistir a primeira aula, questão de tempo e logística. E eu fui convidado por 2 pessoas para estar aqui. Eu não sou espírita. E aí me falaram daqui, da universidade e tal. Aí, um dos meus questionamentos foi esse, né? Por eu não ser espírita, eu poderia estar aqui. Uhum. Eu fui muito bem tratado na recepção. Ainda bem, né? Senão já ia ter que começar pedindo desculpa, já ia dar errado, né? Não, porque aí assim, eu imaginava que, por eu não ser espírita, não, aqui não é um lugar para mim, né? Imagina, você vai fazer uma faculdade de medicina, eu odeio sangue, entendeu? É meio estranho, né? Aí disseram, não, a gente aqui aceita, me falaram a questão do que é a ULI e tal, universidade, a ideia é aberta a respeitar. Livre, né? Isso, livre ainda por cima, né? Tem no termo. E aí, só para esclarecer, né, o porquê de eu estar aqui, me chamo André. Eu fiquei cheio de reflexão aí nas coisas que você falou. Primeiro que você trouxe o exemplo do terremoto, e aí viu uma justificativa de Deus aí, na qual, naquela época, se pensava daquela maneira, e hoje você sabe que terremoto é um fenômeno lá geológico. Então, meio que refutamos aquilo lá atrás, hoje. Lá na época, não. Depois você trouxe aí agora aí o exemplo da matéria. Você falou da subjetividade. Eu fiquei um pouco na dúvida, porque eu tenho experiências com relação de... Na verdade, o átomo, né? Não sei se você pega a estrutura lá do átomo, os spins, eles se comportam de forma que a gente não... probabilística, bem subjetiva. Uhum. E ele compõe a matéria. Legal. Então, meio que assim, a gente tem equações que determinam lá que há uma subjetividade no comportamento de movimento. E aí, quando entra nisso, as 2 perguntas mais principais assim, que eu sempre tive essa dificuldade. A concepção de vida, o que é vida, né? Quando você diz que a cadeira não fala e a gente sente, a gente fala, isso é muito complexo. Até a gente está vivendo uma pandemia, o pessoal diz que vírus tem vida, tem pessoal da biologia que fala não é bem assim, o vírus não é um ser vivo, entendeu? Quer dizer, não é um ser, né? Na verdade, não tem vida, mas ele se procria. E certo. Um dos fundamentos da questão da vida é o movimento e a procriação, né? As 2 regras meio básicas. E então seria esse questionamento, que eu tenho bastante, né? Chegar a um esclarecimento de concepção de vida, que eu conheço, embora tem vários conceitos, né? Então eu queria ver dessa perspectiva aqui, né, da ULI. E outra é realmente assim, o senhor me dá um norte para eu entender o que é o espírito. E aí eu parto por 2 linhas. Com certeza o senhor sabe responder isso muito bem, mas eu queria uma linha tipo assim, como você falou ali, temos argumentos hoje na ciência natural, através da física, da biologia e tal, para eu realmente conseguir provar, como o senhor colocou o exemplo do terremoto. Lá atrás era Deus. Né, os gafanhotos lá e tal, era Deus. Não, hoje a gente sabe que aquilo era uma praga, um desequilíbrio na época lá
de tudo mais, e do terremoto é um fenômeno geológico. Então, Show. assim, a gente tem hoje como realmente trazer esse conceito do que seria espírito é isso, por causa disso, entendeu? Como você falou ali, a fé racional, né? A fé baseada em lógica, com discernimento. Então, essa é a minha Legal. reflexão, entendeu, professor? Pronto, vamos lá. Recupera a pizza, Mari, por favor. Pede a pizza de novo. Vou pedir de novo. Né? Porque vai estender. Vou ter que pedir. Pede bastante, viu? Que agora nós vamos até domingo. Família, várias. 2, eu quero que você olhe no meu olho, para você gravar bem quem eu sou. O dia que você descobrir, explicar a vida desse jeitinho que você pediu, você me chama mentalmente, para você me ajudar. É difícil mesmo, eu não tenho essa resposta. Né? E brincadeiras à parte, vou tentar responder algumas coisas que você perguntou. Tá? Mas legal, essas crises são muito importantes, seja bem-vindo. Vou só fazer uma introdução do que você falou. A ULI, ela é assim mesmo. A gente tem de todos os perfis aqui, até porque a gente vai chegar no ciclo 10 e vai propor que cada um construa a sua religião pessoal. Então, aqui não é uma casa de estudo do espiritismo, né? Embora a gente use a premissa do espiritismo, ela é a Universidade Livre do Espírito e não Universidade Livre Espírita, né? E a Adenauer gosta muito de falar isso, porque isso é uma premissa importante para a gente. Então, a gente não está estudando o espiritismo aqui, a gente está estudando o espírito. Tá? Então, legal, seja bem-vindo. E eu tenho todas essas suas crises aí, cara. Sou do seu grupo, bem-vindo ao clube, né? Então, a primeira coisa que eu tenho para te falar. E a segunda, não esqueça de mim se você achar essa resposta antes de mim, tá? É bem importante também. Mas, a terceira é que tem umas 3 aulas pela frente, aí agora já vou te chamar para voltar mais uma vez, tem uma aula chamada Espírito. Vai ser bem legal, são 2 horas falando sobre essa sua questão principal. Tem uma aula que é a aula 4, que é a evolução, que ela vai trazer uma discussão muito séria sobre a vida, realmente. Sobre o que é a vida, como que é o espírito, como que a gente passa pelo reino mineral, vegetal, animal, até ter condições de ser gente, né? Então, a gente vai estudar isso já. Semana que vem é aula 3, espírito, é isso? Estou certo? E depois aula 4, evolução. Só mais 2 aulinhas, você já tem 2 respostas que não vai resolver. Se o cara que vier aqui dar aula resolver em 2 horas essa sua dúvida, me passa um zap também, que eu vou vir assistir essa aula dele. Então, não e sim. Né? Começa um pouquinho, mas a gente parte da ideia, quando a gente estuda evolução aqui na ULI, a gente parte da ideia da explosão, né? E depois a gente passa pela ideia de que a vida começou a partir da sopa, né, primordial, e aí a gente vai avançando isso, entendendo o conceito que é como esse princípio espiritual chegou na condição de ser o que a gente é hoje. Tá? Consigo, pelo menos, dar essas pinceladas para você. Se eu aprofundar nisso, a gente vai sair muito né? Vai viajar muito junto, mas as suas crises são incríveis e são ótimas, porque vão lhe levar a buscar né? esse entendimento. E, sim, a gente não vai para o entendimento de dizer que foi Deus que criou. Não esperem isso. Tá? Porque a gente parte da ideia de Deus, mas a gente vai aprofundar com o que a ciência já traz para a gente hoje e com o que a gente entende em relação a isso. 2 coisas importantes. Como a vida se manifesta, né, e como um princípio vital lá no passado se unificou a um princípio material e foi permitindo que a gente vivencie a pedra, a árvore, a folha, o bicho, os animais coletivos, cardume, tananã, depois os animais mamíferos, que já são mais individuais, até que um dia que a gente... já estou na aula de evolução, não deu certo. Fechado? Beleza? A gente vai mesmo, por isso que a gente tem que se segurar, senão... Bom. E já bem a ver com o tema agora, você está explicando me ajude a agora. questão de Deus, né? Então, outra coisa também, quando a gente se depara, você deve se deparar muito com isso, né? Pessoas que digamos, não Deus, que não crê em Deus. Sim. Que não crê e ainda tem aquele, digamos, que é o não Deus, que é não Deus aos deuses que você, por exemplo, trouxe aí. Uhum. Ele pode ter uma outra concepção, fora além, digamos, meio psíquica e metapsíquica, que seria uma outra coisa. Legal. Entendeu? Seria uma outra coisa que personificasse aquilo de outra forma que seja totalmente fora desse conceito, entendeu? Show. Então, assim, vocês trabalham com... Essa seria a negação, né? Quando a gente parte para uma ideia lógica de indução, dedução, então você pode afirmar
ou pode negar e comprovar os contraditórios. Perfeito. Quando a gente se depara com essas pessoas, assim, como é que a gente constrói um diálogo, uma dialética, uma discussão, entendeu? Legal. E até aqui, no caso, né? No caso da universidade aqui, como é que a gente lidar com isso? Pronto, agora você vai ter que ir até o ciclo 6, desculpe te informar. Aí você vai ter que estender um pouquinho. Mas sim, é importante, e essa questão é fundamental, e a gente vai entender uma coisa, que é a questão dos opostos, né? E a gente já vai para outras questões que estão relacionadas à psicologia, vai falar de Jung, vai falar de enantiodromia, que é a necessidade dos opostos para se explicarem, então aí você vai poder mergulhar mais. Mas, trazendo só para a gente fechar aqui, dentro do que você trouxe, pense o seguinte, para a gente chegar num Deus sentido, isso é bem importante, gente, para a gente chegar num Deus sentido, a gente vai ter que fazer como Nietzsche fez, matar esse Deus que a gente só acredita que está externo. E aí vem o que você falou. Talvez o não acreditar em Deus seja uma etapa, porque qual Deus que eu não vou acreditar, né? Então, assim, aí é uma viagem, né? Preparem, viu? Todo mundo tomou o suquinho que a gente estava servindo na entrada? Foi, Mari? Aquele suquinho bom para essa parte da 8h27, ó, dá para a gente viajar mais. Para a gente chegar num Deus sentido, a gente vai ter que matar um Deus crido, não existe, né? Que a gente acredita. Porque crença é uma verdade provisória, né? Eu já acreditei que eu tenho que entregar minha filha virgem aos 13 anos para o Deus do terremoto não tremer a terra. Então, essa crença era uma verdade provisória. E toda crença é uma verdade provisória. Enquanto a gente não sentir, a gente vai ter que acreditar. E o Deus que a gente acredita como uma necessidade psicológica, porque a gente ainda não sente. Então, o dia que vocês puderem falar, eu não acredito em Deus, eu sinto Deus, aí a gente virou. E talvez, para virar, eu vou ter que passar pela fala. Eu não acredito em Deus. Não fala, né? Porque eu estou, por exemplo, nesse momento, eu estou falando, eu não acredito em Deus, mas eu ainda não sinto. Fala, como que você vai dar uma aula sobre Deus se você não acredita em Deus? Já tive essa discussão aqui com um amigo. Falei, cara, eu estou numa fase que eu estou começando a não acreditar em Deus. Aí você é maluco. Mas se eu não parar de acreditar em Deus, eu não vou conseguir sentir. Porque eu entendi que crença é uma verdade provisória. Me observando como ser humano. A gente está há 3.000 anos acreditando provisoriamente em coisas. E eu preciso parar de acreditar para sentir. Como que a gente faz isso? Não sei. Eu só decidi parar de acreditar. Vai chegar uma hora que eu vou descobrir. Quando eu descobrir, eu aviso também. Mas a gente está combinado que se você descobrir antes, você me avisa. Só um pouquinho, espera. Só um pouquinho, show de bola, tá? Essa sua intervenção é a cara da Uli, tá? Eu fico muito feliz, porque é uma intervenção cheia de questionamento, cheia de proposta, cheia de conhecimento, e a gente tem esses debates constantes em todas as aulas. Então, esse lugar é para você. Você está na cadeira certa, no lugar certo. Álcool. Eu não sei se isso responde a ele, mas eu acho que a diferença entre outros lugares de estudo é porque aqui não fica tentando lhe provar que Deus existe. Você vem porque você quer aprender. Se você sente que você acredita e você quer aprofundar isso, é uma experiência individual. Perfeito. Aqui não dá para provar. Não é uma crítica não, colega, viu? Eu só estou falando assim. Que eu acho que parte muito... Esse é pessoal meu. Eu estou dando essa experiência porque eu tive que matar aquele Deus cristão, evangélico, que eu aprendi na infância. E foi muito natural, no caso, porque eu falei, eu não acredito nesse Deus evangélico. Isso é uma experiência minha. Sim. É a sua experiência com Deus, né? Com a sua ideia de Deus. Não faz mais sentido para mim esse Deus punitivo, vingativo, na minha adolescência, na minha passagem para a vida adulta. Não faz sentido. Excelente. Então, eu tenho que buscar o que faz sentido para mim. Então, eu também não gostava de quem tentasse fazer a minha cabeça. Ó, é esse aqui que faz sentido para você, não. Então, eu acredito que o bom daqui, de casas espíritas ou espiritualistas, no sentido... E pode ser aquelas casas de umbanda, de candomblé. Estou falando nesse sentido, é que elas não tentam convencer você, ó, é esse Deus. Você procura estudar e ver se faz sentido para você aquilo ou não. Entendeu? É isso aí. Porque eu acho que vai nisso, é você ver se aquilo faz sentido para o seu espírito. Se aquilo te identificou, ótimo. Se não, você vai continuar procurando o que você se identifica naquele nível ou não. Como é seu nome? Tafati, desculpa. Tafati, show.
Ó, excelente sua fala, porque reforça o que para onde a gente foi. Pense o seguinte, uma coisa legal da gente estar numa universidade livre é que a gente não está em nenhum momento preocupado em dizer que existe uma verdade, porque a verdade é de cada um. Né? Então, a gente pode sair dessa aula, 20 pessoas, cada um com a sua verdade da aula. Né? Plínio é doido nesse aspecto, mas nesse eu concordo. Não, aqui não tem nada a ver o que ele falou, e aqui eu penso. Né? Então, assim, de alguma maneira, a gente vai estar sempre construindo, e para vocês que estão chegando é importante reconhecer isso, que é o motivo pelo qual a gente fica aqui, a gente que tem ânsia de ficar questionando, procurando, não concordo, não entendo, discutindo, porque a gente tem a possibilidade de discutir aqui as nossas próprias verdades. Não tem verdade absoluta aqui nessa casa, tá? Nenhuma, zero verdade. Tá? Então, a verdade é a de cada um, tá bom? E quando você fala que você teve que matar esse Deus, é assim mesmo, o movimento nosso é dinâmico, Deus está no psiquismo. A gente não se relaciona com... Ó, spoiler, hein, do ciclo 10 agora. A gente não se relaciona... Ciclo 10, aproveita esse spoiler que é bom. A gente não se relaciona com Deus, a gente se relaciona com a ideia que a gente tem de Deus. Por isso que cada um tem um Deus diferente. Se vocês pararem para conversar em grupo, cada um vai descrever o Deus de uma forma diferente, porque a gente se relaciona com a ideia de Deus. Tá? Plínio, eu vou fugir um pouquinho dessa parte e vou ali para aquela parte dos processos evolutivos do espírito. Porque, assim, eu nunca consegui me relacionar com nenhum tipo de imagem, com nenhum tipo de... Eu sempre dizia que eu não tinha religião. E, através disso, foi que eu busquei o espiritismo na minha adolescência. Então, certo. Desde os 15 anos que eu tenho acesso a casas de espiritismo, algumas vezes eu mudava de acordo com a minha residência e tal, até que eu cheguei aqui. E eu vou nesse processo evolutivo, eu vou fazer um desafio para você, na verdade, eu acho. Como que você me explica o processo evolutivo de uma pessoa chamada Vladimir Putin, acho que é isso que assim que se... Como um espírito que supostamente você entende que seja evolutivo pela inteligência, pela perspicácia, por onde ele... Tipo assim, o lugar onde ele tem de inteligência e ele ser uma pessoa tão bárbara num período de evolutivo que a gente está, no século XXI. Legal. Você entende essa relação? Adoro essas perguntas assim, contextualizadas. Ele é muito evoluído. É? Assim, não, eu estou dizendo assim, pelo grau de instrução, pelo grau de inteligência. Muito instruído. Isso. E ele é tão evoluído no sentido espiritual. Show de bola. Qual o lugar dele nesse Ótima processo crise, evolutivo? e eu queria perguntar uma coisa para vocês, vou devolver, viu? Porque essa crise é excelente. A gente vai estudar muito isso lá no ciclo 6, habilidade integrada, tudo mais, tal. Tá? A gente entende aqui na ULI que a evolução do espírito se dá a partir da integração de habilidades. E cada um tem seu conjunto de habilidades. Eu sempre costumo brincar que é o cinturão do Batman, com várias ferramentas que eu já consegui conquistar. E algumas não estão ali no cinturão, né? Porque eu ainda não integrei. Aí eu queria fazer uma pergunta mais crise, porque o Putin ainda não está tão crítico. Vamos pensar o seguinte, quem aqui gostaria de fazer um curso de liderança incrível? Ergue a mão. Um curso de liderança incrível, quem quer fazer? Promoção. Quem aqui gostaria de fazer um curso incrível de liderança? Ergue a mão. Ergue bem para eu contar, gente. Legal, que bom. Ó, o professor, sabe quem é? Se chama Adolf Hitler. Quem continua querendo fazer o curso de liderança? Eu continuo. Para mim, é o cara líder mais incrível do planeta. Só que ele não tinha uma evolução moral. Eu não vou aprender a moral com ele, a moral eu já tenho a minha. Eu quero aprender como que ele fez para convencer uma quantidade de gente a matar o mundo inteiro em nome de uma raça especial que ele achava que era. Entenderam isso? Então, são habilidades. Ele tinha habilidades em algumas coisas e eu não tenho como questionar a liderança desse cara. Ele é o top das Arábias em liderança, mas ele tinha um desvio moral extremamente grande e uma percepção de sociedade completamente corrompida, né, do que seria o ideal, porque ele entendia que uma parte tinha que se sobrepor à outra e matar todo mundo. Então, da mesma forma, pode ser que o Putin tenha um monte de habilidades desenvolvidas, mas, nesse momento, ele está trabalhando em cima dos interesses. Ele não está preocupado com essa questão se vai matar, se não vai. Todo mundo que aperta um botão para startar uma guerra tem algum desvio de interesse ali.
Tem alguma inabilidade muito forte. Mas tem habilidade, né? Quer ver? Gestão, curso de gestão. Quem quer curso de gestão? Curso de gestão. Pós-graduação em gestão. Alguém quer? Logística, gestão de logística. Quem quer? Alguém quer? Quem é o professor? Já estão perguntando antes o professor, né? Não, a gente vai lá e aprende a parte boa. A gente precisa aprender isso, aprender a parte boa de quem a gente convive. Né? Porque sempre vai ter um problema com quem a gente convive. Não, aí vai ter que depender da sua cabeça. Né? Sabe quem que são os melhores gestores? São esses caras que são gestores do tráfico. Né? Cartel de Medellín. O cara consegue distribuir droga em quantos países, gente? Pô, a Nestlé para distribuir droga em não sei quantos países precisa de uma estrutura de logística. Demorou quantos anos? O cara distribui um negócio, entra, não para em alfândega, entrega direto na casa das pessoas. Isso é incrível, gente. O cara já tinha um Mercado Livre. Esse Mercado Livre, essas coisas né, que a gente está descobrindo agora, já funciona nos cartéis aí, ó, há séculos. Entenderam? Tem uma super habilidade aplicada com desvio moral. Tá? Te ajudei? É assim que eu imagino esse tema. Tá? Ou o nosso, né, de entender, eu não sei. Né? Não precisa ir muito longe. É da época, é do jeito, é do tema, é da questão. Não sei quem está certo, é político, né? Envolve sociedades, envolve discussões políticas. Está muito além do que a gente consegue ler na revista, eu acho. Né? Para mim, pelo menos. Mas, sim, é de cada um. Né? E não precisa ir muito longe. O cara que, para roubar um tênis, matou a pessoa na orla. E aí? Né? O que ele tem de pior ou melhor que o Putin? Né? Não sei. São reflexões importantes. E o que a gente tem? Né? Que a gente está olhando só os outros, né? Mas aí é para o ciclo 6, essa reflexão nossa. Né? Porque a gente olha todo mundo e fala, não, esse cara é evoluído, eu que sou evoluído aqui. Né? Não sei. Tá? É uma reflexão bem legal. É importante a gente olhar para isso com esse olhar. Tá? E o curso do Hitler, eu mando o link da inscrição. Beleza? Combinado? Deus para o Espiritismo. Não antropomórfico. O que é? Palavra bonita, né? Antropomórfico. Tem que atualizar isso para umas coisas mais leves, né? Antropomórfico. Não está instagramável, né, essa palavra, né? Pôr no Instagram fica ruim. É um Deus não homem, não humano, não com cara de gente, não com cabelo, não fortão, não com cedro na mão, né? Um cetro, né? Cetro, é. Cetro, é isso? Né? O Deus do raio, né? Então, esse é o Deus do Espiritismo. Ele não tem essa forma humana, não é assim. O universo como consequência de sua vontade. Não é o Criador de todas as coisas? Então, em algum momento, ele apertou um botão lá e surgiu o universo. E aí, respondendo sua ideia, a gente parte dessa ideia de Deus Criador, e houve uma explosão, e essa explosão construiu as nebulosas, e assim por diante, mas esse é o spoiler da aula 4 de evolução. Tá? Criador das leis universais. E a gente vem aí com uma herança do Espiritismo, escrito mesmo, do Pentateuco, né, dos livros do Espiritismo, de leis de Deus, né, que são as leis universais, leis de Deus. E que, no final, a gente pode começar a fazer uma crise, eu já vou pincelar essa crise para vocês, que talvez essas leis sejam humanas do Deus sentido que a gente sente. Né? Porque se a gente estivesse sentindo Deus, talvez seja natural para mim viver em sociedade e não sair matando todo mundo porque eu acho que ele não tem a mesma cor que eu da pele. Né? Que não tem o mesmo olho azul que eu acho que ele deveria ter. Que ele está num lugar que eu queria que fosse meu. Né? Trazendo o Putin aí. E, portanto, se ele é o criador de tudo isso, ele é o criador do espírito, ele criou a gente. Né? Então, esse é o Deus do Espiritismo. Tá? Então, a gente está associado, e a gente volta lá para aquele início da aula, o primeiro slide. Né? Ser supremo, inteligência suprema, criador de todas as coisas. Tá? Esse é o Deus do Espiritismo. Beleza? Só para a gente ter como referência, lembrando que a nossa proposta é que a gente vá para um Deus sentido. Né? O Deus, ideia de Deus, imagem de Deus, que a gente traz das nossas vivências todas, está externo. Né?
está numa relação externa. E a gente vai ter que desconstruir esse Deus, matar esse Deus, parar de crer em Deus, de ter fé em Deus e levar de dentro para fora um sentir Deus. Porque o crer, a crença, ela é provisória até que a gente sinta. Né? Alguém aqui ainda acredita num Deus do terremoto? E fique à vontade para se manifestar, porque se der terremoto eu vou te ligar. Né? Porque, afinal, você deve estar mais relacionado com esse Deus do que eu. E eu não sou muito boa referência, porque quando eu estive no Peru, deu aquela probleminha lá. Não, né? Então, nós vamos ter que ficar sentindo a certeza que a ciência já explicou isso. E quando aparecer no jornal que vai ter um movimento sísmico, não sei aonde, da placa tal, eu vou ficar em algum lugar que não tenha coluna em cima, né? Quer dizer, embaixo da coluna que fica, lembrei. Eu me toquei desse problema no Peru com a minha esposa, foi assim, a gente entrou numa igreja para conhecer e estava assim, em caso de terremoto, fique aqui. A gente falou, tem terremoto aqui, a gente não sabia. Eu falei, ixi, vamos embora, né? Porque quando tem terremoto, tem umas colunas feitas mais fortes, nas construções grandes, para você ficar embaixo, né? Que daí cai tudo e você fica aqui, né? Cai tudo e você fica aqui embaixo, assim, ó. Esperando alguém desmontar tudo para te responder, né? Então, essa é a dica do terremoto. Em caso de terremoto, fique aqui ou reze para o Deus do terremoto. Fechou? Beleza? Fomos bem? Tranquilinho até aqui? Belezinha? Sem muita crise? Vai precisar da pizza ou dá para a gente se virar bem com mais 15 minutos, 20 minutos? Vou deixar todo mundo com fome, né? Chega essa hora, a gente vai falando de pizza, sexta-feira, né? Faz parte. O bem e o mal. Essa aula traz também... Pode falar. Boa noite. A minha dúvida, eu acho que tem até um pouco a ver com a discussão que ele trouxe também, do Deus que é visto no Espiritismo ser diferente, com várias aspas, das outras religiões. Eu acho que pelo fato também da gente ter, que eu digo, as pessoas que se predispõem a se conectar com esse lado mais mediúnico, a perceber que realmente existem espíritos, né? Existe uma vida para além da matéria. Aí minha dúvida, na verdade, é em relação ao filme de Kardec que eu assisti, que ele foi perguntando para vários médiuns de diversos lugares lá de Paris, e a pergunta que ele fez, o que é Deus? Pelo que eu vi no filme, foi sempre igual, né? Eu não sei exatamente a resposta que ele deu, mas assim, era como se fosse a energia superior, onipresente, onisciente e tal. Aí minha dúvida é essa, assim, se o espírito, né, que são pessoas, né, o espírito são pessoas desencarnadas, né, não é nada mais, nada menos que pessoas, se existe uma interação mais próxima com esse divino do que a gente encarnado, assim, se eles podem trazer... Hã? Ótima pergunta. Bem se eles legal. podem trazer informações para a gente nesse sentido mesmo, assim, para elucidar como é que é Deus, né? Assim, porque eles trazem essa frase, mas eu acho que a gente quer saber mais, né? Legal. Gostei. Ótima pergunta. Quantos anos você tem? 28. Legal. 28. 32 anos atrás, quem eram os espíritos que estavam dando comunicação por aqui? 32 anos atrás, não sei. Não? Você se imagina nesse lugar? Não entendi a pergunta. Ó, você está com 28, eu só voltei 32 anos, 4 antes de você nascer. Você se imagina no lugar de um espírito dando comunicação? Eu não sei quanto tempo o espírito precisa para encarnar. Vamos superar isso, faz de conta que deu eu tempo. acho que sim, eu podia estar encarnado, sim, claro. Desencarnado falando, né? Não, eu podia estar encarnado... Não, desencarnado, se imagine assim. Não falando com pessoas encarnadas? Isso. Eu acho que só para quem tem esse grau de mediunidade, né? Tá, não é bem assim. Pode se imaginar, porque você poderia ser uma dessas pessoas. Então pense assim, gente, isso aí a gente já vai para a aula 10, 11, né? A gente vai dar uns spoilerzinhos. Mas o nosso entendimento é que todos somos espíritos, ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. E estando desencarnados, independente de qualquer coisa, somos sim os espíritos que nos comunicamos com quem está encarnado. Quando a gente fala isso, eu vou levar lá para a perspectiva histórica, e eu vou dar conta, porque a gente está bem no tempo,
porque vai precisar de... eu penso na pizza nessa hora, porque eu vou para esse tema, eu vou ter que estender. Aqueles minutos lá, ó, vai contabilizando aí. Né? Quando a gente vai para essa perspectiva histórica, a gente tem que pensar o seguinte... 160 anos atrás, mais ou menos, né? É isso, estou bem de matemática aí, com Kardec? Quem eram os espíritos de 160 anos atrás que estavam desencarnados na Europa, na França? Qual era o peso da perspectiva religiosa daquela época? Né? Como era o entendimento da religiosidade de quem desencarnou 200 anos atrás? Que visão de mundo religioso tinha a Europa nesse momento? Né? Era um judaísmo cristão muito forte, numa perspectiva muito parecida, e para todo mundo que você perguntasse, a resposta seria muito parecida. Né? Talvez não tinha outra perspectiva de religiosidade naquele momento em quem tivesse encarnado ou desencarnado. Tanto que no filme a gente vê que queima, que então não era para trazer naquela perspectiva de outra visão, né? Tirar do Deus do judaísmo cristão, do cristianismo, do catolicismo, a igreja, né? Apostólica e tal. Tanto que a gente tinha lá depois Lutero, toda aquela confusão. Então, assim, mas vamos pensar aqui como era. Então, por isso que também vem muito parecido. E você vai ver um livro dos Espíritos e um livro dos Médiuns carregado de visão judaico-cristã, cristianismo, catolicismo. Carregado, muito carregado. A gente vai ter que repensar muita coisa ali, porque a gente já passou quase 200 anos daquilo. E eu costumo brincar que se Kardec fosse ler, ele falava, nossa, não é mais assim, gente. Já desencarnei, reencarnei e já vi que não é mais assim. Senão, a gente vai usar o livro dos Espíritos, e aí uma licença poética, como a Bíblia, né? A gente vai ficar repetindo. A gente tem que interpretar, atualizar, não é isso. E aí sua fala é muito legal, porque, efetivamente, foi aquilo que eu perguntei lá no começo. Essa resposta, aquele primeiro slide, é a resposta da questão 1, né? Que é, quem é Deus? Inteligência suprema, criador de todas as coisas. Ela nos atende hoje? Isso não me atende mais. Mas falar isso 160 anos atrás era incrível. Já falar, uou, estabeleceu, né, uma definição de Deus que ninguém tinha. Estava todo mundo viajando nas ideias de Deus filosóficas da época. Tá? Então, esse criticismo que a gente deve ter, e aí quando eu falo criticismo, né, para quem aprofunda um pouquinho dos estudos na filosofia, estou falando do criticismo mesmo, kantiano, de interação com o objeto, né, de usar essa perspectiva de interagir com o objeto, que Kant falava o seguinte, que a verdade vem de uma interação entre o sujeito e o objeto. Eu tenho que levar o que eu conheço, tenho que pegar o objeto, e nesse caso o objeto que eu estou falando é o livro, né, o conteúdo do Espiritismo, e fazer um criticismo com aquilo que eu acredito. E aí disso vai surgir um conhecimento novo. Tá? Fomos bem? Viajei muito? Show. Então pense nisso. Tá? E se coloquem nesse lugar, porque é um lugar que a gente vai precisar se reconhecer, que é o lugar de espírito imortal, que quando eu morrer vou ser eu que vou dar a comunicação, provavelmente vocês vão continuar assistindo aula, como esse pessoal que está sentado aqui assistindo aula, porque a gente gosta daqui, a gente acaba ficando, né? Mas que antes de estar aqui eu também estava nesse lugar, desencarnado. E sim, eu sou essa pessoa que se comunica, independente de ter uma mediunidade avançada ou não. Tá? Mas esse é um tema para aula de mediunidade também, a gente vai deixar, senão a gente vai acabar dando spoiler demais. Gente, o bem e o mal é bem importante a gente falar um pouquinho dele, porque está relacionado a essa questão de como o mundo cartesiano, quadradinho, tal, e você trouxe ali a física quântica uma hora na sua fala, eu perdi só para não... Mas eu vou usar ela um pouquinho agora. Como a gente vem mudando a perspectiva de dois polos para multipolos, multiuniversos, multiperspectivas, para respostas além do sim e não, para respostas além do certo e errado, para possibilidades além do céu e do inferno. Vocês veem os opostos? Não tem só dois polos. Né? Então, a gente está indo para um modelo de conhecimento, e a gente está nessa fase agora como espírito, em que o mundo não está dividido em dois polos. Né? Existem multipolos, multipossibilidades de possibilidades. Então, não é céu e inferno, não é certo e errado. Né? A gente precisa
desapegar psiquicamente dessa necessidade de falar se está certo ou está errado. Porque está tudo certo, tudo pode, tudo é talvez. Se eu vier aqui na frente e passar a aula inteira respondendo talvez, eu acertei todas as respostas. Né? Aí, tipo, não, imagina, isso eu tenho que saber se está certo ou está errado. A gente não precisa mais colocar o entendimento, as pessoas, as coisas, no certo e no errado. A gente tem que colocar no pode e no talvez. Aí a gente vai estar, sim, tendo uma perspectiva de espírito do século XXI. Porque a gente saiu desse negócio polarizado. Tá? Então, quando a gente fala de bem e mal, a gente tem que pensar que isso vem da ideia dos aspectos morais da crença em Deus, que são muito fortes no judaísmo cristão, nessa ideia do céu e do inferno. Então, o aspecto moral estabelece o que é bem e o que é mal. E a gente passa a colocar para dentro tudo que é mal, porque eu não posso mostrar que eu tenho essa maldade. Né? Aquilo que eu falei, será que é só o Putin que não tem esse desenvolvimento? Eu tenho um pacote para mim. A gente está tudo encarnado no mesmo século, a gente é do mesmo pacote. Tem uns que estão melhorzinho, umas habilidades ou outras, mas, na real, a gente é tudo meio parecido. Tem uns que se superam, né? Mas, com certeza, também tem outras habilidades. Então, a gente tem que levar isso para uma ideia de que os aspectos morais que estabeleciam o bem e o mal. Quando a gente vai ler o Espiritismo no Pentateuco, aí a gente vai ver que tem níveis de espírito por quanto a moral estava desenvolvida. Não é mais isso. Não é a moral que diz se você é desenvolvido ou não, se você é evoluído ou não. A moral é uma habilidade. A adequação moral nossa para a moral do lugar que a gente vive é uma habilidade. Né? Eu posso ter 6 esposas aqui em Salvador? Posso? Não devo. E na Arábia Saudita, se eu não tiver 6 esposas? Está entendendo isso? Você é um homem pobre, mal resolvido, né? Não sou uma pessoa que conseguia atingir a minha função de homem, né? Entenderam isso? Só usando um exemplo bem objetivo. Medo do castigo, punições e recompensas desejadas. Esse maniqueísmo, essa construção de bem e mal, nos levou para esse lugar. Né? Provavelmente, salvo algumas oportunidades diferenciadas, a grande maioria de nós foi educada nesse modelo. Né? Castigo, punições e recompensas desejadas. Porque isso é o consciente coletivo desse século. É como a sociedade se manifesta e colocou a gente nisso. Tira a nota boa, está de parabéns. Tira a nota baixa, está de castigo. Está vendo como está polarizado? A gente não está muito longe, não estou falando de 200 anos atrás. Estou falando da nossa geração. Né? E vou incluir vocês aí dos 20 e poucos, que eu não faço parte mais dessa geração. Já estou no Zenta, né? Já estou no meu 43 aqui. Então, efetivamente, a gente ainda vive esse modelo. E cabe a gente reformular esse modelo. Se a gente seguir o modelo do bem e mal, do certo e do errado, da punição, a gente vai ficar em looping nisso. Né? A gente vai ficar julgando o Putin porque ele apertou um botão e mandou explodir a Ucrânia. E eu não estou falando de você, estou falando da gente. Porque eu olhei e falei, filha da mãe, não é mais época de fazer isso, cara. Né? Falei, o cara decretou, mandou... Né? Não faz sentido, mas eu estou julgando. Então, assim, a gente tem que sair desse lugar, né, que é muito louco, ir para uma perspectiva quântica do mundo, né, e começar a olhar as possibilidades. Porque até o elétron não consegue dizer se ele é de um lado ou de outro, da direita ou da esquerda, se ele tem um spin para cima ou um para baixo. E quando eu procuro entender ele, ele sumiu. Né? Então, um negócio que era matéria, se eu colocar um microscópio aqui, eu não vou ver, porque ele vai estar mudando de lugar o tempo inteiro. Eu vou dizer, deve ser isso, porque ele está aqui. Princípio da incerteza de Heisenberg. E a gente vai olhar e falar, vixe! Né? E vamos supor que pelo fóton, que é o rastro que ele deixou, ele existe e ele é isso. Olha que louco. Então, nem a matéria é matéria. Né? Volta agora da janela da física maluca e volta aqui. Ó, impossibilidade de enxergar o bem. Quando a gente acredita no bem e mal, a gente só fica buscando isso. E a gente se bloqueia. Quem aqui é mal, levanta a mão. Legal, vocês estão bem, hein, gente? A terapia está dando certo, parabéns. Né? Porque reconhecer que é mal é difícil. Né? A gente é bem. Não, a gente sou do bem, imagina. Né? Eu mal. Né, Mari?
Eu sou mal pra caramba. Faz 10 anos que eu obsedio a Mari por causa de um crachá. Hoje eu não falei ainda, vou falar antes de ir embora. Que ela está sem crachá ali, ó. Mal como desconhecimento das leis de Deus. Veio para a gente essa ideia. Se você não conhece as leis de Deus, se você não respeita as leis de Deus, você é mal. Olha o Putin aí, explodindo um monte de gente. Ele é mal. Não respeita a lei de sociedade. Pô, mas ele é tão evoluído, ele é presidente no negócio, sei lá, manda em tudo. Mas ele é mal. A gente julga dessa forma porque a gente foi construído a entender. Quem não respeita as leis de Deus é mal, quem respeita é do bem. Né? Mas isso é um aspecto moral que foi construído para a gente colocar em duas caixinhas. A de quem vai para o céu e a de quem vai para o inferno. O Putin vai para o inferno ou para o céu, como que ele fez essa semana? Olha lá, tá vendo? Já saiu o julgamento. Já temos uma juíza, né? A gente é assim, a gente olha para o cara e fala, ele vai para o inferno, porque está no nosso psiquismo, está na nossa concepção de que é assim. Fez o mal, não cumpriu as leis morais, vai para o inferno. Fez o bem. Será que não é só um desenvolvimento da habilidade, sei lá, mas... Né? Qual era nesse processo evolutivo, como que a gente consegue construir a imagem dele, a imagem espiritual dele, né? Que não dá para entender como que ele é tão evoluído e como que ele é tão involuído. Então, na verdade, o meu questionamento não era essa questão de ele ser Sim. bom ou mal. É com essa dualidade Legal. dele ser uma pessoa tão evoluída, Perfeito. Né? Intelectualmente e tal, Sim. e fazer o que ele faz, né? Perfeito. Não julgando o que ele faz, porque... Claro, concordo. Tem todas as questões, mas onde é que é o processo evolutivo dele nesse ponto, entendeu? Vou te falar, não sei e também não estou muito preocupado, é dele. Né? Eu estou com sorte de estar morando aqui na Bahia e não lá na Ucrânia, na verdade, nesse momento. Entendeu? Porque é dele, a evolução é dele. Eu não sei que diacho passou pela cabeça dele que ele quer aquele negócio. Já entendi politicamente, geograficamente, a importância, a crise com a OTAN, a Guerra Fria, já entendi tudo. Mas tem alguém lá tomando essa decisão que é ele. Né? Ontem que eu fiz assim, que bom que eu nasci no Brasil. Né? Eu só pensei isso quando eu vi explodindo a Ucrânia. Falei, ainda bem que eu não nasci lá. Né? Já repensei minha encarnação que eu queria para aqueles lados lá, já estou fora. Vai que o louco, o filho dele continua fazendo as coisas na próxima encarnação. Diga. Foi? Beleza? Microfone. Se para ele acha que está fazendo o bem agindo dessa forma, tá Tudo certo. bem, mas não deveria atingir tanta gente, né? Só para piorar a crise da nossa discussão. Né? Mas daí cai na sorte. Sorte de quem escolheu morar aqui nessa época, né? Tomara que não tenha guerra aqui nessa encarnação. Eu não queria a guerra de encarar uma guerra que não deve ser legal. Mal como inerente ao próprio ser humano, né? Já que várias pessoas levantaram a mão, legal, parabéns. Isso é reconhecer. Nós temos o mal dentro da gente. A gente é uma estabilidade de opostos. Não tem como ser bem sem ser mal. Né? Não tem Deus sem transgressão. Então, são questões importantes. Esses opostos que você trouxe ali na sua fala são fundamentais. Né? Esse ser desenvolvido demais numa habilidade e de menos na outra é normal. Né? Porque eu sou bom em várias coisas, mas eu sou péssimo em outras. Né? Então, é por aí. Reconhecer esse mal, reconhecer que a gente ainda tem coisa para desenvolver, reconhecer que a gente ainda não tem o equilíbrio que a gente queria ter, que a gente é uma imagem, a gente projeta, e a gente se comporta de um jeito na frente de algumas pessoas e de outro no outro, é porque a gente ainda tem várias coisas para desenvolver. E o nosso entendimento é que a evolução não está relacionada ao aspecto moral, e sim à quantidade de habilidade integrada de cada um. Quanto mais habilidade eu integro, mais evoluído eu sou como espírito. E aí eu tenho que reconhecer as minhas inabilidades e sair loucamente em busca das habilidades. Né? Talvez seja um bom propósito de vida, mas a gente vai fazer isso no ciclo 9, que a gente vai fazer um planejamento estratégico espiritual para saber como vai ser a nossa evolução, tal, tá? Mas é lá no 9, falta só 4 anos e meio, vocês chegam rapidinho. Né, Mari? Mari já passou por lá? Professor, Foi bom? Eu sei, por isso que eu estou perguntando. Esse lance que você falou aí de bem e mal, assim, eu trabalhei com um pessoal na área de pesquisa que a gente fazia aprendizagem de máquina, ensinava o computador a pensar. E aí como é que a gente leva o bem e mal para o computador? Né? Boa pergunta. É bem complexo, assim. Aí, mas o primeiro passo foi o quê? Usar física, referencial.
é como você falou, ela disse ali, Putin fez aquilo porque na cabeça dele é bem. Sim. Então isso é bem. Na minha cabeça aquilo ali é péssimo, é mal, tá matando meio mundo de gente. E aí, ou seja, então, quem é que não tem certo e errado? Perfeito. Não tem, a gente não tem como dizer o que é certo e errado para o computador. A gente tem que ensinar ele isso, que também seria com nós seres humanos. E aí tem um dilema, não sei se você conhece, muito utilizado, que o bem e mal, quando você falou que se todo mundo é bem, todo mundo é mal, e só levanta a mão, eu sou só bem, eu não faço mal. Esse dilema ético mostra justamente isso que a gente utilizava, que é tipo assim, é bem conhecido, você está em um carro, você perdeu o controle, de um lado tem uma mulher grávida, né? Ou melhor, uma mulher, você já conhece, né? Tem uma mulher com a criança na mão, um bebê, e do outro lado tem 5 pessoas. Ou 5 não, tem uma pessoa. E aí você perdeu o controle, né? A gente cria essa condição, você não tem outra condição. Então você vai jogar o carro na mulher com a criança ou vai jogar o carro naquela pessoa? Né? Aí, ou seja, não precisa responder não, né? Aí porque eu já vou dar a ideia. Aí, assim, aí você diz, uns vão dizer, não, eu jogo na pessoa, né? Eu vou matar uma mãe com a criança vai e tal. Aí eu digo o seguinte, aquela pessoa é seu pai ou sua mãe. Aí ou seja, você muda o Já foco. volta para a mulher com a criança, né? Entendeu? Claro. Então você muda o foco. E assim, quando a gente está falando isso porque ainda mais, por exemplo, Canadá já tem Uber sem motorista. Entendeu? Sim. A gente já tem vários drones voando aí e tal. Então, assim, isso é uma coisa, já é uma preocupação muito forte na área de computação. Legal. Se um drone pifar lá em cima, onde é que ele cai? Sim. Então, a gente precisa desses conceitos. E se ele se revoltar, né? Pra Ainda gente ir tem mais isso, longe, né? E começar a acertar todo mundo, Aí, né? assim, eu já acho muito disso, que eu acho muito, questão de bem e mal, é muito referencial. Legal. Só que isso. é pesado, eu acho pesado você dizer, assim, às vezes, a pessoa, não, você não pode ser mal. Não, Mas tem que ser. É necessário. A gente tem que reconhecer as nossas sombras e dizer, eu sou mal nisso, eu não tenho isso desenvolvido. É importante. É isso aí. Aí eu queria só colocar essa visão, Perfeito. né, se você conhece Mas é por aí, dilema, é exatamente essa discussão que você trouxe, que a gente precisa entender que ética é definida a partir de padrões de sociedade. Eu falei da mulher, né? Se eu tivesse 6 mulheres aqui, a primeira coisa que vai acontecer é que eu vou apanhar da minha mulher atual, né? Segundo, as pessoas vão me olhar com um olhar, né? Talvez uns caras olhem, olha ele arrasando, né? Mas a grande maioria vai me criticar. E se eu não tiver 6 mulheres na Arábia Saudita, eu vou ser visto como uma pessoa fracassada. É o padrão da sociedade. Nesse estudo que a gente submete o computador a entender, a gente também fez com imagens, por exemplo, um leão atacando uma hiena. Aí, quando a gente, por exemplo, bota seres humanos para olhar aquilo ali, você vê a hiena toda destroçada, Sim. o sentimento que a gente tem de olhar assim, opa, ali, o animal está todo destruído. Né? A gente tem de ter piedade do coitado, que está sendo da vítima, comido, né? E tal. Só que quando a gente inverte essa história, a gente pega fotos de leão desnutrido. E aí a gente submete ao ser humano, aí você, opa, e o leão. Aí quando a gente junta as duas imagens, a gente fala assim, ó, se essa hiena não for esbagaçada pelo leão, o leão vai morrer desnutrido. Show de bola. Aí você entra nesse choque, né, de bem Sim, e mal. Total, bem legal. Ótima discussão e isso daí deve ser incrível estudar, né? Porque a gente vai se aprofundando nas questões éticas que são muito difíceis, né? A gente tem um exercício lá no 9, outro spoiler, que é a ética até quando, até como, né? Porque se cair um avião e acabar a comida, se prepare, porque eu vou ser o primeiro a deixar de ser vegetariano quando acabar a comida. Né? Espero que vocês não estejam no mesmo voo que eu. Sobrevivência, não é assim? A gente vai para o instinto, né? E olha que eu sou vegetariano faz tempo. A prece como mecanismo de ligação a Deus. Né? Para a gente ir para os encerramentos, a gente vai olhar a prece como um mecanismo mesmo de ligação. Como um mecanismo de introspecção, como um mecanismo de busca. Né? Mas aí, gente, vai para uma questão muito delicada, porque a gente aprendeu a fazer prece pedindo e agradecendo, né? Barganhando, negociando, né? Falando, por que não comigo? Por favor, me ajude. Né? Para um Deus externo, para um Deus que a gente criou uma relação de negociação o tempo inteiro, para um Deus que eu pergunto, por que você fez isso comigo, meu Deus? Né? Meu Deus, me ajude. Então, assim, a gente aprendeu isso historicamente. A gente tem isso na ideia de Deus. A nossa relação com Deus é de alguém que protege, que pune, que cuida, que resolve. Né? E a gente vai precisar, como o colega falou, matar esse Deus lá, como Nietzsche trouxe, né, na literatura dele,
para a gente poder entender e encontrar um Deus sentido. Mas quando eu encontrar isso, para quem que eu vou fazer essa prece, gente? Para quem, né? Mari sabe aí, ó, eu fiz a minha desconstrução desse Deus, para vocês verem se eu sou uma pessoa que planeja as coisas mal, né? Por isso que eu queria fazer esse curso de planejamento estratégico aí com o Hitler, né? Veja só, eu fiz essa desconstrução particularmente em fevereiro de 2020. O que vocês acham? Fevereiro de 2020, eu falei, agora eu não tenho mais essa relação com Deus, não tenho um Deus que me protege, não tenho um Deus para quem eu peço, eu vou por mim mesmo. Porque eu quero achar um Deus sentido, não quero mais um Deus com quem eu converso externamente. O que aconteceu em março de 2020? E eu não tinha mais Deus, gente. Olha que errada de estratégia. O mundo desabando e eu não tinha para quem rezar. Sacaram? Porque a gente vai para esse lugar, eu não vou mais pedir e agradecer. Eu quero sentir Deus, eu não quero negociar com Deus, não quero barganhar com Deus. Eu quero dormir e falar que amanhã eu seja foda, que eu dê conta. Né? Amanhã você me salva, Deus, porque o dia está difícil. Né? Amanhã você me ajuda a bater minha meta lá, porque eu trabalho com vendas. Né? Você acha que Deus vai me ajudar a bater minha meta? Né? Eu não estou achando mais. Mas eu fiz isso numa época meio estranha, tá? Não indico. Podia esperar, pelo menos chegar a vacina, né? Deus já podia ter, mas faz parte. Elevação do pensamento e padrão vibratório. Esse é um tema importante da prece. Tirar a gente de um padrão vibratório ruim, levar a gente para um lugar de padrão vibratório mais suave, né? A gente vai estudar isso aqui um pouco, mas pensar um pouquinho assim, que quando a gente faz uma prece, a gente muda nosso padrão, nossa forma de sentir, vai para um lugar mais tranquilo, mais sereno, né? Coloca a gente num estado de espírito melhor, tá? E isso é o aspecto energético e quântico. E eu não vou dar spoiler, porque a gente vai falar disso, de sintonia e vibração. A gente vai falar de várias questões aí nesse ciclo ainda que vão levar vocês para entender como a prece atua, como que é essa relação vibratória da prece, tá? Mas, basicamente, é a gente mudar a forma, pensamento que a gente tem em relação a alguma situação. Estou triste, estou nervoso, estou com medo, faço uma prece, independente de ter que pedir a Deus. Faço uma prece, né? Me conecto comigo mesmo, me coloco num estado mais suave, né? Saio dessa vibração negativa e vou para um lugar de vibração mais positiva. Tá? Conexão com espíritos, amigos e família espiritual. A prece também tem essa proposta, e aí a gente vai falar isso lá na aula 10 e aula 11, que é mediunidade e médiums. Né? Então, a gente vai fazer a prece para buscar quem a gente conhece. Assim como a gente passa a mão no telefone e liga para algum amigo quando a gente está triste, a gente pode fazer a prece e se conectar com algum espírito amigo, né? Para que a gente troque uma energia, para que ele me acalme, para que eu acalme ele, e assim por diante. Essa é uma relação que a gente pode naturalizar. Quando a gente for falar de mediunidade no dia a dia, é uma forma de naturalizar isso. Né? Eu posso, sim, fazer essa conexão, como eu faço quando eu ligo para alguém e falo, pô, bate um papo comigo aqui que eu não estou legal. Né? Tá? E a influência no físico, psicológico e espiritual já tem milhares de pesquisas, né? Na medicina, na psicossomática. E eu vi que, recentemente, eu estava vendo uma reportagem esses dias que incluiu-se a espiritualidade como uma estratégia aceita como um dos processos de cura, né, na medicina. Então, assim, já estamos falando de que a espiritualidade ajuda a se curar. Olha que legal, já é uma evolução aí da medicina, da ciência. Né? Então, entender que a prece, essa espiritualidade, essa conexão espiritual, leva, sim, a gente para um lugar onde vai ter influência no físico e no psicológico. No espiritual faz sentido ter, mas no físico e no psicológico ainda é um tema que se discute, não? E a gente sabe, percebe, à medida em que a gente pratica o espiritual, vai para um lugar de espiritualidade, a gente tem, sim, melhoras muito certas, né, muito sérias. E tem vários documentários muito legais. Eu indico assistir aquele documentário do Morgan Freeman, né, que tem lá na Netflix, que traz essa discussão de Deus, a relação com a espiritualidade. É um documentário ótimo de assistir. Tá? Fomos bem até aqui? Beleza? Vou reivindicar aqueles meus 5 minutos bônus extra, tá? Para eu fechar o seguinte, ó. A aula é sua, primo. A fé... eu consegui, segurei, abriu vários armários de Nárnia e eu segurei todo mundo e ninguém foi tanto para Nárnia.
né? Mas é bom, eu gosto, eu sou perigoso. Se me provocar muito, eu vou para Nárnia mesmo, e aí a gente vai junto, a gente nem sabe para onde a gente foi no final. A fé e a compreensão de Deus. Olha isso, gente. Primeiro, a gente precisa transcender a crença cega. Eu já falei isso, que crença é uma verdade provisória. Então, parem para pensar um pouquinho e levem isso como lição de casa. Quais são as crenças que eu tenho que me limitam hoje? E a gente chama isso de crenças limitantes, que precisam ser transpassadas, né? Se eu acredito num Deus punitivo e deixo de fazer as coisas porque Deus vai me punir, será que isso não está me limitando como pessoa, como espírito? Olhe para essas crenças, então, e transcenda a crença cega, como ela falou, que ela precisou, quando ela virou da adolescência, ela precisou matar um Deus que tinha da religião anterior dela, formal, que não estava servindo mais, porque podia estar lhe limitando. Isso é um movimento muito legal. Independente de onde a gente sai, para onde a gente vá. Toda vez que eu desconstruo crenças limitantes, eu estou me empoderando como espírito e andando para frente. Seja qual for, né, a crença. Tá? Imagine que louco que foi para as pessoas desativarem o templo do Deus do terremoto e transformar num lugar de visitação turística. Né? Olha que atitude de quebra de crença limitante. Tenho certeza que tinha um monte de vozinho falando, nossa, vamos colocar um negócio para visitar turístico, vai dar terremoto direto agora. Né? Porque foi um momento de transição. Né? Porque hoje é turístico. Estamos brincando, nem deve ter sido assim, deve ter dado um tufão lá e um dia descobriram o templo, tiraram a areia, arqueologicamente. Mas pense que teve essa transição. Né? Teve um cara que disse, não, vocês estão doidos, gente, que Deus do terremoto, para, ninguém vai matar minha irmã que não se rebelou e foi lá para a montanha com a irmã, e não é assim? Pode ter certeza que teve alguma coisa assim. E é assim que mudam as coisas, porque alguém transgride e fala, não é mais assim, aqui não vai acontecer isso. E se a gente for pesquisar historicamente, isso acontece várias vezes. Fé raciocinada, já falamos. Raciocínio, emoção, discernimento e lógica. Na compreensão de Deus, é fundamental a gente trazer essas questões. Senão, nós vamos continuar com Deus imaginado lá, que eu respeito porque Ele é Deus, que resolve minha vida, que faz o que eu quero, que faz o que eu não quero, que me faz fazer o que eu quero, que pôs as coisas para me ensinar, que pôs as coisas para me castigar. Né? Então, a gente tem que ir para esse lugar mais lógico. Perguntar se essa busca de Deus no externo é suficiente. Senão, a gente vai continuar buscando um Deus no externo. Né? Será que esse Deus externo me atende? Né? É aquilo que eu falei. Chegou uma hora e falei, eu não quero mais um Deus externo, isso está me irritando como pessoa. Não é possível que eu tenha que pedir para alguém para o meu dia ser bom, não faz sentido mais para mim. Não é possível que tudo que eu fizer de errado, eu falar, foi Deus que não quis, está tudo bem. Então, isso começou a me incomodar como pessoa. Eu falei, não, peraí, esse Deus externo não me atende mais. Por isso que eu pus uma interrogação. Perceba quanto o Deus externo lhe atende. E aí, vá lidando com ele e vá vendo que ideia de Deus você vai precisar reformular nas suas crenças. No seu tempo, do seu jeito, né? Porque isso é um bug mesmo, dá um nó na cabeça. Mas a gente precisa fazer um movimento de atualizar a nossa ideia de Deus. Senão a gente corre o risco de estar se relacionando com o Deus do terremoto. Né? Simbolicamente, tá? E aí a proposta que eu falei que é Deus de dentro para fora. Sentido. Né? É um Deus sentido. Olha o que Adenauer fala aqui. Ó. A fé em Deus significa a compreensão lógica e sentida da sua existência. Né? Não é um Deus que eu tenho temor, não é um Deus que eu respeito, não é um Deus que eu fico distante e acho que não vou alcançar nunca, mas é uma compreensão lógica, raciocinada, portanto, e sentida de sua existência. Eu não cheguei nesse lugar, deve demorar para chegar, mas deve ser muito louco você sentir Deus. Mas para eu buscar esse lugar, eu vou precisar desconstruir esse Deus que me pune, esse Deus que eu barganho, esse Deus que eu negocio, esse Deus que resolve minhas coisas. Né? Você fala, eu resolvo minhas coisas e eu vou tentar sentir Deus aqui para quando apertar eu sentir alguma coisa que me impulsione. Mas se eu ficar esperando Ele tirar a pedra aqui para eu passar, é bem provável que eu fique sentado do lado da pedra. Né?
numa concepção minha atual, estou dando um depoimento, na verdade, né? Então, que a gente pense isso. Quanto a gente está atribuindo e alegando que é Deus que fez, que é Deus que quis, que é assim mesmo e vai ser assim, porque Deus quis. Talvez isso seja meio Gabriela, né? Aquela síndrome que a gente já conhece, eu nasci assim, então se Deus quis, está tudo bem. Né? E eu não consigo deixar de lembrar da minha mãe, quando eu passei na primeira fase da USP e não passei na segunda, ela falou, graças a Deus. Eu falei, não, graças a eu não ter estudado o suficiente. Né? Porque eu não estudei o suficiente e não passei. Não foi Deus, não é possível que Deus estava lá arriscando minha prova errada para eu reprovar. Né? Ele não tem esse tempo disponível, eu não sou tão importante assim. Né? Então, a gente tem que atribuir e reconhecer o que é nosso e o que é de Deus. E se a gente estiver com esse Deus externo, sempre vai ser um Deus que está fazendo sua prova, né? Acertando as coisas por você. Eu não entendo mais Deus dessa forma. Fomos bem? Belezinha? Eu queria deixá-los com essa fala, que são conclusões e crises propostas. Espero ter conseguido levar muitas crises para vocês hoje, porque essa era a minha proposta aqui. Né? De quebrar, de desconstruir, de trazer uma perspectiva crítica da forma como vocês entendem e se relacionam com Deus. Tá? Então, essa aula ela é muito assim para mim, já tem um tempo. E se a gente não se propor a estar nesse lugar, é capaz da gente ficar ainda, né? E vou falar isso mais uma vez, nessa relação com o Deus do terremoto, com o Deus da chuva, com o Deus da colheita, com o Deus da água. Né? E isso já esteve na nossa realidade, mas não cabe mais no século XXI, principalmente para a gente que está aqui se propondo a estudar, repensar, reler, né? Revisar essa imagem que a gente tem de Deus. Tá bom? Então, obrigado por dividir comigo, obrigado pelas reflexões. Um ótimo final de semana para vocês. Vou passar para o pessoal aqui para eles fazerem a finalização da aula. Tá bom?